Vamos iniciar nossa aula sobre distribuições multivariadas, capítulo 3. Estamos falando sobre propriedades da normal multivariada e vamos falar nessa aula sobre distribuição condicional de um vetor dado o resultado de outro vetor, o valor, a realização de outro vetor. Então, nós estamos no tópico 21, né? Próximo tópico. 21. Então, na aula passada, a gente viu o teorema 5, que versava sobre a distribuição de um subvetor de x que era normal, univariada, se a dimensão for 1, se o q fosse 1, ou q variada, se a dimensão fosse q maior que 1. Então, no caso, ou multivariada, né? Então, a distribuição condicional pode ser univariada ou multivariada, dependendo da seleção de variáveis que você faz. Se é um subconjunto com uma única variável, é univariado. Com múltiplos, é multivariado. E com vetor de médias e matriz de covariância dado pelas respectivas partições, né? O μ1 e o σ1, das matrizes μ e σ, respectivamente. Agora vamos falar da distribuição condicional. Então, nós vamos considerar um vetor multidimensional x, particionado como x1, que é dimensional, e x2, p menos q dimensional, cuja média é μ, também particionado do mesmo jeito, μ1 e μ2, e covariância sigma com as partições σ1, σ2, σ2,1 e σ2,2. E x1 e x2 foram definidos no teorema 3, essas partições que eu estou mencionando foram definidas no teorema 3. Então, a distribuição condicional de x2, dado que x1 é igual à sua realização de x1zinho, é normal P menos Q variada, cuja média é essa μ estrela 2 aqui, que é a média 2 original da variável, do grupo de variáveis 2, que multiplicada mais, né, σ2, 1 vezes σ1 menos 1, x1, que é o valor que multiplica, x1 menos μ1, x1 é o valor dado da variável aleatória x1. E cuja covariância da distribuição condicional é σ22 asterisco, que vai ser definido dessa forma aqui, ó, σ22 menos σ2221, que multiplica σ1 inversa, vezes σ12, que é a mesma covariância que nós havíamos definido dessa mesma forma lá atrás, σ22 asterisco. E o μ2 asterisco não é o mesmo definido no teorema anterior. Portanto, se a gente considerar aquela mesma combinação linear y igual a cx, C definido por essa matriz bloco triangular diagonal inferior, e essa matriz ela vai nos separar em dois grupos, né? Quando a gente fizer essa transformação, nós vamos ter o y1 que é igual ao próprio x1, então x1 e y1 tem a mesma distribuição, e um segundo subgrupo de variáveis, que é a transformação, né, do y, vai dar x2 menos σ21, que multiplica a inversa da σ1, que multiplica a variável aleatória x1. Então, y2 é uma combinação linear entre x2 e x1, cujas médias do y1 é o μ1 e do y2 é μ2 menos σ21 vezes a inversa de σ1, que multiplica μ1, que a gente vai chamar aqui de μ2 plus, né, maisinho aqui, que no teorema anterior era o asterisco. Então, essa aqui era o μ2 asterisco, não aquele μ2 asterisco ali. Tá? Então, tem uma diferencinha aqui, que vai aparecer essa diferença aqui, x1 para μ1. E aqui é o μ1, essa aqui é a definição original, mas com simbologia diferente. Então, cuidado para comparar, estamos em situações diferentes. E a covariância do y1 é o σ1 e do y2 é o σ22 mais, que é exatamente o σ22 asterisco, que é a mesma definição do anterior. Então, no caso da covariância, não muda nada. σ22 menos σ21, que multiplica a inversa σ1 vezes σ12. Então, a gente sabe que y é normal multivariada. E com qualquer marginal dessa, então, do y, y1 ou y2, também serão normais multivariadas pelo teorema das marginais, né, que acabamos de ver. Então, tanto o y1 quanto o y2, porque seriam marginais de um vetor multivariado, p-dimensional. Então, a covariância do y1 e y2 nós vimos é zero, né? Porque aquela transformação gera uma matriz bloco diagonal.
E o jacobiano da transformação, então, é igual a unidade. Então, y e y2 possui distribuição conjunta normal multivariada dada pela distribuição conjunta de y e y2 igual ao produto das densidades marginais de y e y2. Cada uma normal. E pelo teorema 5, a distribuição marginal de x1 é igual à distribuição marginal de y1, como nós vimos na prova, uma vez que o jacobiano da transformação é unidade, porque dá derivada dá uma identidade e o determinante dessa identidade é 1. Então, é a unidade. Assim, a distribuição condicional de y2 dado x1 é dado, y2 dado x1 é dado pela conjunta, que é esse produto, né, de y e y2, mas agora condicionado a conhecermos x1. Então, essa distribuição dividida pelo que foi dado, f de x1. Então, essa aqui vai cancelar, vai sobrar exatamente essa densidade aqui, que é a f de y2 dado x1. Bom, nós temos, então, 2π, essa densidade, né, menos p menos q, elevado a menos p menos q sobre 2, determinando daquela matriz sigma mais aqui, ó, essa aqui, que é igual a essa, né, inversa, determinante elevado a menos meio. Aqui, a distância de Mahalanobis de y2 para sua média, a média é essa mi mais aqui, ó, mi2 menos essa parte, vezes o núcleo, que é a inversa dessa mesma matriz, inversa, uma forma quadrática aqui, vezes meio exponencial disso, né? Então, que nós já conhecemos. Então, essa é a densidade de y2 da de x1. Ora, y2 é x2 menos sigma 2, 1, que multiplica a inversa da sigma 1 vezes x1, que é conhecido, então minúsculo aqui, x1. Se a gente fizer a operação inversa, isolar x2 aqui, nós vamos ter x2 igual a y2 mais essa quantidade aqui. Portanto, se eu derivar x2 em relação a y2, eu vou ter identidade, o jacobiano vai ser a determinante dessa derivada parcial, dessa derivada de y2 em relação a x2, que é 1. Derivada de uma determinante de uma identidade é 1. Portanto, a densidade do x2 dado x1 usando o método jacobiano da transformação é a densidade do y2 vezes o 1, que é o valor absoluto jacobiano. Ora, mas a densidade do y2 é avaliada em y2, mas quem é y2? y2 é x2, agora como realização de variável aleatória vai ser minúsculo, menos isso aqui. Então, essa parte só que minúsculo. Então, x2, tá? Aqui é avaliado isso. Então, nós vamos avaliar essa densidade aqui. No lugar do y2 vai entrar x2 minúsculo menos esse produto aqui. No lugar do y2 e aqui. E o resto vai ficar igual. E o jacobiano da transformação lá é 1. Então, vezes 1. Não precisa multiplicar por 1. Então, a densidade do x2 dado x1 é 2π elevado a menos p menos q sobre 2. Determinante da matriz sigma plus, né? Elevado a menos meio, vezes o exponencial de menos meio, aqui que entra, né? Onde estava y menos mi2 do y, que é o mi2 plus, mais, né? mi2 mais in, vai entrar isso aqui, ó, x2 menos sigma 2, 1, que multiplica a inversa de sigma 1 vezes x1. Então, x2 tal, menos mi2. Vezes essa inversa dessa matriz aqui no núcleo, da forma quadrática, é aqui a repetição disso. Ora, então aqui a gente percebe, né, claramente, aqui eu expandi essa... e o mi2. Quem é o mi2 mais? Mi2 mais, eu substituir ele aqui, para ficar mais claro. Mi2 mais, ó, mi2 menos... Isso aqui, ó. Isso aqui é onde está mi2 mais lá nas duas partes daquela forma quadrática, ó, que é y menos mi mais, aqui e aqui vai ficar, só que nessa expressão aqui, né? Aqui, ó, e aqui, vou substituir pelo que ele é. Tá? Então, eu tinha x2 menos essa parte aqui com x1, menos
Mi2, que estava mais Mi2, menos com mais sigma 2, 1, vamos voltar lá, porque ficou difícil de ver, né? Então vai ficar menos Mi2, menos com menos dá mais essa parte aqui. Sigma 2, 1, inverso da sigma 1, que multiplica Mi1. Então, se eu isolar esse valor aqui, ó, e colocar o menos aqui, então fica x1 positivo e o outro que estava com mais fica menos, porque com menos dá mais 1000. Então, fiz uma simplificação aqui. Do lado de cá é igual, né? Tanto desse lado quanto desse lado é igualzinho. A operação é a mesma. Portanto, a gente reconhece aqui, ó, uma densidade, né? P menos Q dimensional, 2π elevado a menos P menos Q elevado, determinando essa matriz, que é essa matriz aqui, está simplificada aqui para caber a expressão, que é gigante, exponencial de uma forma quadrática, da variável aleatória, e o resto tudo aqui é conhecido, que o x1 foi dado. O núcleo da forma quadrática é inverso dessa matriz, vezes o vetor novamente, né? O vetor P menos Q por 1. E aqui ele está na sua forma transposta. Então, isso aqui dá a distância de Mahalanobis de x2 para um valor que a gente pode chamar de média. Então, se a gente colocar o menos aqui e considerar Mi2 mais essa parte aqui, então a gente reconhece isso aqui como isso aqui somado, né? Porque o menos eu vou pôr em evidência, o menos 1 em evidência aqui. Então, é x2 menos a sua média. Então, essa parte aqui, Mi2 mais essa parte aqui, vai ser reconhecido como a média da distribuição de x2 da x1, da distribuição condicional. E a covariância dessa distribuição é essa aqui. Então, essa aqui é a distribuição, é a densidade de uma normal multivariada com essa matriz de covariância e essa média aqui com maisinho aqui no meio, porque o menos vai pôr em evidência nessa expressão. Então, assim, a distribuição condicional de x2 e x1 é normal P menos Q variada com a média, dado por isso que eu acabei de explicar, e covariância sigma 2,2, que é a sigma mais, que são iguais, né, nos dois casos. As duas notações aqui, nesse caso aqui coincidiu, e o Mi mais não era o Mi estrela, Mi asterisco. Então, na próxima aula a gente vai fazer o fechamento, falando mais um pouquinho sobre teorema das combinações lineares para a gente complementar uma ideia importante. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa aula. Até a próxima aula e bom proveito nos estudos da estatística multivariada.